Algo estava eliminando predadores de topo nos pântanos da Flórida. Não era um jacaré, não era uma onça parda, não era nada que constasse na lista de animais que os pesquisadores haviam passado anos rastreando por aquela selva alagada. Era outra coisa, algo que já vivia naquela mesma água escura, enrolado entre as mesmas folhas em decomposição, deslizando silenciosamente diante dos mesmos cientistas que haviam percorrido aquelas trilhas centenas de vezes, sem lhes dar a menor atenção. Em 2021, uma equipe de pesquisa que monitorava pitons birmanesas começou a perder seus animais. Um sinal após o outro simplesmente sumia. Quando levaram as imagens de volta ao laboratório, ficaram parados diante do monitor de raios-x em completo silêncio. A coluna vertebral de uma piton, intacta, enrolada dentro do estômago de outra criatura. O transmissor cirúrgico ainda funcionando, ainda emitindo sinais, ainda pulsando de dentro de um predador que ninguém havia identificado. 3 pitons engolidas inteiras. Nenhum vestígio, nenhuma explicação, apenas um sinal se movendo pelo pântano dentro de algo que não deveria ser capaz do que os dados estavam revelando. Então as câmeras registraram tudo em vídeo, e o que capturaram reescreve tudo o que os pesquisadores acreditavam saber sobre a crise ecológica mais devastadora da Flórida e sobre o único predador que ninguém jamais pensou em observar. Aquele que esteve lá o tempo todo, agindo em silêncio enquanto os cientistas procuravam em todo lugar, menos no lugar certo. Os sinais que desapareciam. O Dr. Ian Bartoshek e sua equipe na Conservancy of Southwest Florida conduziam o que, no papel, parecia um estudo de campo tranquilo. Transmissores cirúrgicos implantados em pitons birmanesas jovens, rastreamento por rádio nos terrenos alagados, corredores de movimentação, áreas de caça, dados de sobrevivência, o tipo de ciência metódica que normalmente termina em planilhas e revistas acadêmicas, não em manchetes. Pesquisadores avançando por água na altura do peito, seguindo sinais eletrônicos, realizando o trabalho lento e pouco glamouroso de construir um conjunto de dados, uma coordenada de cada vez. Então os sinais começaram a desaparecer, os transmissores não apresentavam falhas. A cada poucos segundos, com precisão de relógio, os sinais chegavam limpos, estáveis e confiáveis. O equipamento funcionava exatamente como havia sido projetado. Eram as pitons conectadas a eles que estavam desaparecendo. A Piton 19 foi a primeira. 3 semanas de dados perfeitos, padrões de movimentação, ciclos de descanso, janelas de atividade, tudo compatível com um exemplar jovem e saudável, se estabelecendo em novo território. Depois, silêncio absoluto. Não o silêncio de um animal de sangue frio desacelerando numa noite fresca, nem uma pausa entre uma caçada e outra. O tipo de silêncio que só pode significar uma coisa. A equipe de Bartoshek abriu caminho entre raízes de cipreste, capim-navalha na altura do peito e água parada para chegar às coordenadas. O calor da Flórida pressionava sobre eles como um peso físico. Nuvens de mosquitos, visibilidade limitada ao que o feixe das lanternas conseguia cortar pela vegetação. Quando chegaram ao local do sinal, cada pessoa naquela equipe parou de se mover. Nenhuma carcaça, nenhum rastro, nenhuma marca de arrasto, nenhuma muda de pele, absolutamente nada perturbado. Apenas um leve pulso eletrônico, firme e rítmico, transmitindo de dentro do corpo de outra criatura. Algo havia engolido a Piton inteira, transmissor e tudo, e ainda estava por ali, ainda se movia, ainda digerindo. Então aconteceu de novo, em outubro do mesmo ano. Mais 2 sinais foram silenciados no mesmo padrão, mais 2 pitons desaparecidas sem rastro, sem evidência, sem explicação. Os transmissores pulsando em coordenadas onde as pitons costumavam estar, agora transmitindo de dentro de estômagos não identificados. Os resultados de raio-x chegaram do laboratório. Bartoshek ficou parado diante da tela de imagens, encarando a coluna vertebral de uma piton enrolada dentro de uma cavidade estomacal desconhecida. Um caso documentado envolvia um animal com mais de 22 quilos, quase 4 metros de comprimento, com o pescoço gravemente ferido e o corpo enterrado sob galhos e vegetação. Algo havia eliminado esse predador de topo e o consumido por completo. Ele descreveu aquilo mais tarde como o momento mais surreal em 20 anos de trabalho de campo. 3 pitons, 3 transmissores recuperados de dentro de algo desconhecido, algo que ainda estava por ali, agindo nas sombras de um pântano repleto de pesquisadores e câmeras, e ninguém havia visto nada.
A equipe rodou todos os diagnósticos disponíveis. Os equipamentos funcionavam perfeitamente. Os dados estavam limpos, o que significava apenas uma coisa: fosse lá o que estivesse ali fora, era real, era grande o suficiente para engolir uma Python de 4 metros, e era habilidoso o bastante para desaparecer sem que uma equipe experiente de campo conseguisse sequer um vislumbre. A invasão que já havia vencido. Antes de entender o que as imagens revelaram, é preciso compreender por que um predador de pitons na Flórida deveria ser algo impossível. As pitons birmanesas não pertencem a esse lugar. Jamais pertenceram. Elas evoluíram nos ecossistemas tropicais do Sudeste Asiático, dentro de cadeias alimentares construídas ao longo de milhões de anos, justamente para contê-las. Mianmar, Tailândia, Vietnã, Indonésia, paisagens onde predadores naturais, concorrentes e pressões de doenças foram moldados ao longo do tempo geológico em um sistema equilibrado que mantinha as populações de pitons sob controle. Cobras reais as caçavam, tigres as abatiam, varanos saqueavam seus ninhos, parasitas e patógenos reduziam seus números. O ecossistema inteiro havia passado milhões de anos, aprendendo a conviver com esses animais sem ser destruído por eles. Nada disso veio junto com elas para a América. O comércio de animais exóticos das décadas de 1980 e 1990 trouxe milhares de pitons birmanesas para os Estados Unidos. Filhotes de piton eram baratos, visualmente impressionantes e fáceis de manejar, com 30 centímetros de comprimento. Depois, elas cresceram. Os donos observavam seus animais de estimação incomuns se esticarem até 4, 5, 6 metros e tomavam uma decisão que redesenharia um ecossistema inteiro. Levavam-nas até canais, áreas úmidas, até o próprio Everglades e as soltavam. Armas vivas soltas em um ambiente que não tinha nenhuma memória evolutiva do que era uma piton birmanesa, sem predador treinado para caçá-las, sem concorrente capaz de desafiá-las, sem nenhum tipo de resposta imunológica. Então o furacão Andrew chegou em 1992. Um monstro de categoria 5 que varreu o sul da Flórida, com ventos sustentados de 165 milhas por hora, destruindo bairros inteiros e arrancando os telhados de edificações comerciais em Homestead e Florida City. Entre as estruturas devastadas estavam vários estabelecimentos comerciais de criação de répteis que operavam na região. Galpões repletos de cobras exóticas, lagartos e anfíbios destinados ao comércio de animais de estimação. Em uma única noite, o furacão lançou centenas de pitons birmanesas diretamente na natureza. O que havia sido um vazamento lento de solturas individuais de animais domésticos tornou-se uma enxurrada catastrófica de animais, em idade reprodutiva, liberados simultaneamente em um habitat ideal. Esses animais chegaram sem absolutamente nenhum predador natural. Nada nos Everglades havia evoluído para caçá-las. Nada havia aprendido a temê-las. Nada sequer as havia encontrado antes. As espécies que serviam de presa nos Everglades, mamíferos e aves que desenvolveram suas estratégias de sobrevivência ao longo de milhares de anos em resposta a jacarés, panteras, linces e aves de rapina, não tinham nenhum modelo defensivo para uma constritora de 6 metros que caçava de emboscada e abatia suas presas por constrição. Elas não reconheciam a ameaça, não fugiam dela, simplesmente desapareciam. Os números que saíram das estações de pesquisa nas décadas seguintes pareciam um relatório de extinção. As populações de guaxinins, nas áreas monitoradas dos Everglades, desmoronaram em 99,3%. Não diminuíram, desmoronaram. As populações de gambás caíram 98,9%. Os linces recuaram 87,5%. Coelhos do pântano, ratos almiscarados e coelhos cottontail foram praticamente apagados de áreas que haviam ocupado por milhares de anos. Veados de cauda branca adultos engolidos inteiros. Jacarés americanos, blindados, ancestrais, que sobreviveram à extinção dos dinossauros, devorados em uma única refeição. Restos de 58 espécies diferentes de pássaros foram encontrados nos sistemas digestivos das pitons, incluindo aves migratórias que tinham voado milhares de quilômetros do Canadá para passar o inverno na Flórida, simplesmente desaparecidas. Isso não aconteceu ao longo de séculos, aconteceu em décadas, em algumas regiões em questão de anos.
O Dr. Frank Mazzati, ecologista de vida selvagem da Universidade da Flórida, com mais de 2 décadas dedicadas ao estudo dessa invasão, estima que a população de pitons chegue a dezenas de milhares, talvez centenas de milhares, um exército invisível, perfeitamente camuflado, perfeitamente paciente, desmontando um dos ecossistemas mais insubstituíveis dos Estados Unidos de dentro para fora. O governo federal respondeu com tudo o que tinha disponível. A importação de pitons birmanesas foi proibida, e elas foram classificadas como fauna nociva sob a Lei Lacey. A Flórida lançou programas de recompensa que pagavam caçadores por cada piton removida de terras públicas. Cães de detecção foram treinados para localizar as serpentes pelo olfato, rastreando a assinatura química deixada pela muda de pele e pelos dejetos ao longo de quilômetros de vegetação densa. Drones térmicos foram lançados sobre os Everglades, varrendo a paisagem com câmeras infravermelhas capazes de captar as assinaturas de calor das cobras tomando sol. Eventos competitivos de remoção, sendo o mais famoso o desafio anual da Piton da Flórida, reuniam caçadores de todo o país para passar fins de semana avançando pelas águas dos pântanos com facões e ganchos especiais. Amostras de DNA, a ambiental, foram coletadas de fontes de água em busca de traços do material genético das pitons. Estações de monitoramento acústico ficavam atentas aos padrões específicos de vibração produzidos por grandes constritores se movendo pela vegetação. Levantamentos aéreos térmicos cobriam milhares de hectares a partir de helicópteros. Cada ferramenta disponível foi colocada em prática. Múltiplos órgãos se coordenaram. O Corpo de Engenheiros do Exército foi acionado. Milhões de dólares em verbas federais e estaduais distribuídos ao longo de vários ciclos orçamentários. Nada fez diferença. Todo pesquisador que dedicou tempo sério a esse problema acabou chegando à mesma conclusão. Expressavam isso de formas diferentes, com cuidado nos pedidos de financiamento, com franqueza durante um café, mas era sempre a mesma admissão. As pitons tinham vencido. Os Everglades, como existiram por milhares de anos, estavam perdidos. O Dr. Mazotte, parado do lado de fora de Nápoles após 3 semanas em campo, foi direto ao ponto. O ecossistema está sendo consumido por dentro, e não temos nenhum predador capaz de deter isso. Ninguém contestou. A ciência não deixava espaço para contestação. Os números eram duros demais. As tendências, consistentes demais. O habitat vasto e comprometido demais para que qualquer intervenção realista pudesse mudar o desfecho. Um ecossistema que levou milhares de anos para se formar estava sendo desmontado de forma silenciosa e sistemática, e as mentes mais brilhantes trabalhando no problema haviam esgotado as respostas. Foi então que os transmissores começaram a apagar nos monitores de Bartok, a resposta que ninguém esperava. Algo estava fazendo predadores do topo da cadeia alimentar desaparecerem por completo, sem deixar rastro, e continuava a se mover pelo pântano como se nada tivesse acontecido. Isso era certo, mas cada hipótese levantada pela equipe de pesquisa se mostrava equivocada. O jacaré gigante foi o primeiro candidato lógico, porém os padrões dos danos não batiam. Jacarés esmagam, fazem o giro da morte, deixam marcas físicas devastadoras em tudo que capturam. Ossos fraturados, tecidos dilacerados, restos parcialmente consumidos espalhados por uma área extensa. Essas pitons não apresentavam nada disso, sem ferimentos, sem marcas externas, simplesmente sumiam. A onça da Flórida também foi considerada. Onças fazem emboscadas, mordem o crânio ou a coluna com uma precisão que deixa marcas claras de perfuração, arranhões e evidências definitivas de um predador mamífero. Não havia nada disso, nenhuma transferência de pelo, nenhum arranhão, nenhuma pegada na lama ao redor. O urso negro, poderoso e oportunista, certamente capaz de abater uma serpente. Mas ursos não engolem jiboias de 4 metros de uma vez só. Nenhum animal desse tamanho faz isso. Ursos despedaçam suas presas. Deixam restos espalhados, deixam rastros e marcas inconfundíveis no solo macio. Essas pitons tinham sido consumidas inteiras, da cauda à cabeça, sem um único osso fora do lugar. Seja lá o que tivesse feito isso, havia consumido o animal inteiro num processo contínuo e ininterrupto, da mesma forma que uma cobra se alimenta. Essa conclusão reduziu bastante as possibilidades, mas também tornou o mistério ainda mais perturbador.
Que cobra nos Everglades seria grande o suficiente, agressiva o suficiente e fisicamente capaz de engolir uma piton birmanesa de 4 metros? A resposta, de acordo com todos os modelos que a equipe rodou, era nenhuma. Nenhuma espécie nativa de cobra na Flórida estava documentada como capaz de um evento de predação desse tipo. O modelo dizia que era impossível. Os transmissores diziam que havia acontecido 3 vezes. Eles percorreram todos os candidatos restantes na cadeia alimentar dos Everglades. Gaviões, corujas, outras grandes constritoras. Nada se encaixava nas evidências. Fosse lá o que estivesse agindo ali, operava por um mecanismo que seus modelos simplesmente não conseguiam reproduzir. Então, fizeram o que qualquer equipe de pesquisa desesperada faz quando os dados se recusam a corresponder à teoria. Instalaram câmeras por toda essa área de estudo, apontadas para cada local onde um sinal havia se apagado, e esperaram. Semanas de imagens vazias, a vegetação balançando ao vento, aves paradas como estátuas, um guaxinim passando pela câmera de vez em quando, hora após hora de absolutamente nada. O tipo de espera que começa a parecer uma derrota. Então, numa manhã, um pesquisador abriu um clipe e a sessão de revisão parou completamente. Ninguém naquela sala falou por um longo tempo. O predador não era um jacaré, não era uma onça parda, não era um urso nem uma ave de rapina, nem qualquer coisa que tivesse aparecido na lista de suspeitos. Nem era sequer grande. A câmera captou uma cobra de corpo escuro e robusto, pesada e musculosa, completamente imóvel entre a serapilheira à beira da água, invisível contra a vegetação em decomposição. Não estava se escondendo nem fugindo. Estava esperando, posicionada numa configuração de emboscada perfeita, do tipo que só uma criatura profundamente familiarizada com aquele microambiente específico seria capaz de escolher. Ela havia selecionado um ponto onde a coloração do substrato combinava exatamente com seu padrão dorsal, onde folhas de palmeira caídas formavam um funil natural em direção à margem, onde qualquer cobra se movendo ao longo da orla passaria ao alcance sem jamais perceber a ameaça. E então ela se moveu, explosiva, precisa, instantânea. O bote cobriu a distância entre predador e presa em uma fração de segundo, mais rápido do que a taxa de quadros da câmera conseguia registrar com clareza. Ela se fixou em um piton jovem antes que a presa tivesse tempo de compreender o que estava acontecendo. Antes que o piton pudesse se enrolar, antes que pudesse escapar, antes que pudesse esboçar qualquer reação de defesa. Uma cottonmouth da Flórida, trabalhando de forma lenta e metódica, desarticulando as mandíbulas ao redor da cauda do piton e conduzindo o corpo inteiro para dentro da garganta centímetro por centímetro. Um processo que durou mais de 1 hora, registrado em sua totalidade por câmera infravermelha, paciente, mecânico e imparável desde o momento em que havia começado. Uma cottonmouth da Flórida, uma víbora venenosa que havia habitado exatamente essas áreas úmidas por milhares de anos. Um animal que cada pesquisador daquela equipe havia desviado no caminho sem pensar 2 vezes, caçando pitons birmanesas invasoras e as engolindo inteiras. Uma cobra nativa consumindo outra cobra, a espécie ignorada, aquela que sempre esteve ali saindo vitoriosa. As imagens de raio-x confirmaram tudo. Em um caso documentado, a cottonmouth havia consumido o piton pela cauda, conduzindo o animal inteiro metodicamente para dentro do estômago ao longo de um período prolongado. A cottonmouth media entre 86 e 107 centímetros. A piton encontrada dentro dela tinha um comprimento quase equivalente ao seu próprio, uma cobra engolindo uma presa de tamanho semelhante ao seu, empurrando os limites do que qualquer pessoa acreditava ser fisicamente possível para essa espécie. Um biólogo da equipe disse que parecia estar assistindo à evolução, reagindo em tempo real, o predador perfeito. Em retrospecto, isso não deveria ter surpreendido ninguém. A cottonmouth da Flórida, conhecida cientificamente como Astrodon conanti, é um dos predadores mais subestimados da América do Norte. Os adultos medem entre 30 e 48 centímetros. Indivíduos raros ultrapassam 1,80 m, são de corpo robusto e musculatura densa, construídos exatamente para os ambientes semiaquáticos que as pitons birmanesas colonizaram quando invadiram a Flórida. Pântanos de cipreste inundados, pradarias alagadas, sistemas de raízes de água escura onde a visibilidade cai a zero, e cada vantagem pertence ao animal que melhor conhece o terreno. Esse sempre foi o território da cottonmouth.
As pitons simplesmente entraram na sala de estar delas. Aquela famosa exibição defensiva, enrolar o corpo, abrir a mandíbula bem larga, revelando o interior branco como algodão da boca, não passa de um aviso. A performance que lhes rendeu o nome. A arma verdadeira é invisível. As cottonmouths são víboras de fosseta. Entre os olhos e as narinas ficam os órgãos sensoriais termais, que detectam radiação infravermelha com precisão extraordinária. Elas não dependem apenas da visão ou do olfato. Elas caçam por assinaturas térmicas. A escuridão é irrelevante. A camuflagem é irrelevante. Até mesmo uma piton de sangue frio, ligeiramente mais quente do que a água ao redor após tomar sol ou digerir uma refeição, produz contraste térmico suficiente para ser detectada. Os órgãos de fosseta identificam diferenças de temperatura tão pequenas quanto uma fração de grau. Não há como se esconder de uma cottonmouth em seu próprio território, nem no escuro, nem debaixo d'água, nem enterrado em folhas secas. Se você produz calor, elas sabem exatamente onde você está. E então há o veneno, hemotóxico, refinado ao longo de milhões de anos de pressão evolutiva para destruir tecidos e células sanguíneas por dentro. O veneno contém uma mistura de enzimas, metaloproteinases e fosfolipases que destroem as membranas celulares, comprometem a coagulação e provocam necrose tecidual generalizada. Picadas sem tratamento representam taxas de mortalidade consideráveis em seres humanos. Para presas menores, o envenenamento é quase sempre fatal em questão de minutos. O veneno não apenas elimina a presa, ele começa a digerir o tecido antes mesmo de a presa ser consumida, desmanchando fibras musculares e paredes de órgãos enquanto o animal ainda está vivo. No momento em que a boca de algodão inicia o longo processo de desencaixar a mandíbula e conduzir a presa goela abaixo, a decomposição interna já está bem avançada. A cobra não está apenas se alimentando, ela está dissolvendo sua refeição por dentro, enquanto a engole inteira. A equipe de Bartoszek confirmou que as bocas de algodão predam regularmente 27 espécies diferentes de cobra, como parte de sua dieta habitual, incluindo outras bocas de algodão. São serpentes ofófagas por design evolutivo, por instinto, por milhões de anos de comportamento predatório gravado a fundo. Isso não era uma habilidade nova despertada pela invasão das pitons. Não era um animal aprendendo algo inédito diante de uma ameaça sem precedentes. É o que as bocas de algodão sempre fizeram. As pitons birmanesas simplesmente foram acrescentadas a um cardápio já bastante extenso. A estratégia delas contra presas grandes ou perigosas é precisa e calculada. Bote e recuo. Uma mordida rápida e certeira aplicada em um ponto vulnerável, seguida de retirada imediata. A boca de algodão se afasta a uma distância segura e aguarda. O veneno faz o trabalho. Não há confronto físico prolongado, nenhuma luta de resistência. A boca de algodão não precisa ser mais forte do que sua presa. Ela só precisa ser mais rápida por um segundo. Pitons juvenis de 45 centímetros ainda não desenvolveram a força muscular compressiva dos adultos. Elas ainda não acumularam a massa corporal densa, que torna uma piton de 6 metros praticamente invulnerável a qualquer coisa nos Everglades. No estágio juvenil, elas são apenas mais uma cobra. As cobras d'água também se alimentam de serpentes. 3 abates confirmados numa única área de estudo em questão de meses. Isso não é coincidência, é um padrão. Os biólogos acreditam agora que as cobras algodão identificaram as pitons jovens como alvos de alto valor e baixa resistência, explorando essa janela de vulnerabilidade com uma eficiência letal impressionante. A coalizão que reage. O que ninguém esperava ver aconteceu. As cobras algodão não estavam enfrentando a ameaça sozinhas. Os dados de rastreamento de Bartoszek revelaram algo que havia passado completamente despercebido até que os transmissores contaram a história. 5 das 19 pitons monitoradas no estudo foram eliminadas por jacarés americanos. Um deles media apenas 2,7 metros. Não era um jacaré enorme, mas um animal de porte médio, dentro de uma faixa de tamanho que os pesquisadores sempre consideraram insuficiente para enfrentar uma grande constritora. A suposição era de que somente os maiores jacarés, com 4 metros ou mais, seriam capazes de lidar com uma piton adulta. Os dados dos transmissores provaram que essa suposição estava errada. Jacarés menores estavam confrontando as pitons com regularidade, aparentemente abordando-as da mesma forma que abordam qualquer presa grande que entra em seu território,
emboscada subaquática, investida explosiva, rolagem fatal, fim. Esses sobreviventes ancestrais não haviam cedido seu território à invasão. Eles vinham reagindo o tempo todo, de forma silenciosa, contínua, completamente não registrada, não recuando, não se adaptando em torno das Pitons, mas as eliminando. Então, em junho de 2021, câmeras de vida selvagem capturaram algo sem nenhum precedente na literatura científica em qualquer lugar do mundo. Um lince vermelho, um predador nativo cuja população havia sido dizimada pela própria invasão que agora enfrentava, atacou um ninho de piton. Não estava forrageando, nem tropeçou em ovos desguardados. Ele confrontou diretamente a fêmea no ninho, golpeando com ambas as patas dianteiras, empurrando-a para trás com pura agressividade, e então metodicamente saqueou a ninhada, levando os ovos um a um, enquanto mantinha a mãe à distância. A primeira evidência fotográfica na história de um mamífero nativo invadindo um ninho de piton birmanesa. Um pesquisador assistiu às imagens 2 vezes antes de acreditar no que estava vendo. O comportamento não era instintivo. Nenhum ancestral do lince vermelho havia encontrado uma piton birmanesa antes. Não existia memória genética para esse tipo de confronto específico. O lince havia avaliado a situação, identificado os ovos como uma fonte de alimento, reconhecido a fêmea no ninho como uma ameaça que podia ser controlada pela agressão, em vez de evitada, e executado uma estratégia que envolvia ataque e defesa ao mesmo tempo. Avançar sobre a mãe, recuá-la, tomar os ovos, repetir até esvaziar a ninhada. Esses felinos não estavam recuando diante da invasão, não estavam se adaptando para conviver com ela, estavam aprendendo a desmontá-la por dentro, desenvolvendo comportamentos predatórios completamente novos, dentro de uma única geração, dentro de uma única vida, em resposta direta a uma ameaça que não existia em seu território 30 anos antes. A velocidade dessa adaptação comportamental surpreendeu os pesquisadores que a documentaram. A evolução normalmente opera ao longo de milhares de gerações. Aquilo estava acontecendo em apenas uma. Um ecologista que analisou as imagens disse simplesmente: "Os linces descobriram isso antes de nós." E o fenômeno foi ainda mais longe. Câmeras cobrindo áreas alagadas registraram corujas e gaviões retirando pitons jovens de posições expostas ao entardecer e ao amanhecer, removendo os animais antes que pudessem crescer e se tornar predadores de 6 metros capazes de engolir veados inteiros. Ursos negros e panteras da Flórida foram documentados separadamente, capturando pitons em vários pontos da área de estudo, uma coalização inteira. Víboras na serapilheira, rapinantes no dossel, linces nos ninhos, jacarés na água, ursos no mato, panteras nas matas fechadas, todos agindo de forma independente, todos convergindo para o mesmo alvo. Nenhum deles agiu de forma coordenada, nenhum recebeu ordens, todos simplesmente fazendo aquilo para o qual a evolução os preparou ao longo de milhões de anos, defender o território contra um intruso que não pertencia àquele lugar. A matemática cruel. Mas eis a verdade mais cruel ainda. Isso não é suficiente. Ainda não. Uma única fêmea de piton birmanesa produz de 12 a 36 ovos por postura, às vezes mais. Ela se enrola ao redor do ninho durante todo o período de incubação, de 60 a 70 dias, contraindo os músculos em movimentos rítmicos para gerar calor metabólico, mantendo os ovos a uma temperatura constante, a versão de um animal de sangue frio do que seria o ato de chocar. Ela não se alimenta durante esse período. Ela não abandona o ninho. Ela protege a postura contra qualquer ameaça que se aproxime com toda a força de uma constritora que pode ultrapassar 90 quilos. Esses animais amadurecem rapidamente, atingindo o tamanho reprodutivo em 3 a 4 anos. Crescem depressa, aumentando metros de comprimento a cada ano em ambientes ricos em nutrientes. Vivem por 2 décadas ou mais, e cada geração produz dezenas de filhotes, que, por sua vez, já estarão se reproduzindo em poucos anos. A matemática reprodutiva é implacável, e ela não favorece os defensores. Para cada piton jovem que uma mocassim d'água captura, para cada ninho que um lince vermelho encontra, para cada piton que um jacaré elimina, dezenas de outros estão eclodindo em ninhos espalhados por uma paisagem tão vasta que nenhuma equipe de pesquisa consegue cobrir mais do que uma pequena fração dela em qualquer temporada. Desde que o programa de remoção da Flórida foi iniciado, caçadores humanos já retiraram mais de 5.000 pitons da natureza.
O desafio da Python de 2024 eliminou quase 200 animais em um único fim de semana competitivo. Isso parece expressivo, até que se houve a avaliação do Dr. Mazzatti, entregue sem qualquer suavização, mal arranhou a superfície. Ninguém que tenha estudado essa invasão em profundidade discorda. As Pythons são mestras do disfarce que beira o inexplicável. Pesquisadores já passaram a poucos metros de animais enrolados e completamente alertas sem notar absolutamente nada. As Pythons se achatam contra o solo, reduzem seu perfil e se tornam indistinguíveis das raízes e da serapilheira ao redor. Mergulham debaixo d'água por longos períodos. Se espremem em espaços que nenhuma equipe de busca jamais pensaria em verificar. Vastas extensões de seu habitat permanecem inacessíveis a pé, de barco ou por qualquer veículo projetado para o transporte humano. Nenhum esforço de remoção, nenhuma grade de câmeras, nenhuma varredura por drones consegue cobrir tudo isso. Mas cada ação ainda importa. Cada bote de uma mocassim aquática, cada incursão de um lince vermelho, cada abate feito por um jacaré, cada transmissor recuperado de dentro de um estômago não identificado. Cada um desses eventos é um dado, um pixel numa imagem que só agora começa a tomar forma. Cada um deles garante à região das Everglades um pouco mais de tempo. Tempo para que os predadores nativos aprimorem novos comportamentos e os transmitam às gerações seguintes. Tempo para que os pesquisadores desenvolvam ferramentas mais eficazes. Tempo para que o ecossistema se lembre, no nível biológico mais profundo, de como se defender. A pergunta que ninguém ainda consegue responder é o que mantém os cientistas acordados à noite. As mocassins aquáticas não esperaram autorização. Simplesmente começaram a caçar. Os linces vermelhos não consultaram nenhum plano de recuperação. Partiram para o ataque. Os jacarés continuaram sendo jacarés. O ecossistema nativo está se adaptando nos seus próprios termos, de forma silenciosa, intensa, sem pedir licença a ninguém. Enquanto pesquisadores elaboravam programas de remoção, solicitavam financiamentos e coordenavam ações entre agências, o pântano já estava reagindo por conta própria. As câmeras provaram isso. A questão que os dados ainda não conseguem responder é se tudo isso está acontecendo rápido o suficiente. Se a mocassim aquática, que aprendeu a atacar uma Python jovem, conseguirá transmitir esse comportamento por gerações suficientes para fazer a curva populacional declinar. Se o lince vermelho que invade um ninho neste ano ensina algo por observação, pelos filhotes que assistem a mãe trabalhar, que venha a mudar a dinâmica daqui a 10 anos. Se tudo isso junto, as serpentes investindo entre as folhas secas, as aves de rapina arrancando filhotes de galhos expostos, os jacarés espreitando nas águas rasas, os ursos aproveitando oportunidades na vegetação densa, os linces invadindo ninhos com agressividade aprendida e os caçadores humanos com suas recompensas e operações de remoção, representa algo que a capacidade reprodutiva de uma Python birmanesa não consegue absorver e superar. Essa é a questão que ainda não tem resposta, e é exatamente essa pergunta que leva pesquisadores como Bartoszek de volta à água todas as manhãs, mergulhados até o peito, no capim-navalha, seguindo sinais eletrônicos pelo calor sufocante. O estudo continua em andamento. As câmeras continuam gravando. A Conservancy of Southwest Florida está expandindo a rede de transmissores, construindo um registro mais detalhado dos eventos de predação, monitorando em busca de algum sinal nos dados que indique que o ecossistema nativo está fechando a lacuna. Bartoszek verifica esses monitores agora com um tipo diferente de atenção. Não a frieza clínica de um pesquisador rastreando pontos de dados, algo mais próximo da vigilância concentrada de alguém observando um conflito se desenrolar em tempo real. Não apenas rastreando Pythons, mas acompanhando as criaturas que silenciosamente as têm perseguido o tempo todo. Cada clipe de câmera é mais um pixel numa imagem que ninguém viu por completo ainda. Cada sinal encerrado é uma pergunta. O que encontrou esse aqui? Cada transmissor recuperado de dentro do estômago de uma cottonmouth ou encontrado ao lado de rastros de jacaré na lama é mais uma evidência de que os Everglades não desistiram. Em algum lugar nos Everglades esta noite, nas águas escuras de Picune Strand, entre as raízes dos ciprestes na escuridão, uma cottonmouth está digerindo uma Python inteira. Seu transmissor ainda apitando, ainda transmitindo, ainda pulsando um sinal que diz: algo está aqui, algo está caçando. A menos de 1,5 km dali, 100 ovos estão eclodindo. Esta guerra está apenas começando e a próxima descoberta pode mudar.